Um crime envolvendo um padre aconteceu aqui em Leiria. As ruas do centro histórico contam como tudo isso aconteceu. Cada praça, cada rua, cada igreja, onde todo o enredo se desenvolveu. Hoje nós vamos conhecer o crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro é um livro do Eça de Queiroz. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e também vamos mostrar o Castelo de Leiria, um lindo castelo que tem aqui na cidade. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Maciel, sou guia aqui em Portugal. E o nosso canal Voz Guia só publica vídeos sobre turismo aqui no país. Então, se você estiver planejando a sua viagem de turismo para cá, dá uma olhada, dá uma fuçada no nosso canal. Tem muito vídeo interessante, desde lugares consagrados até tesouros escondidos para você que quer conhecer pontos turísticos diferentes aqui em Portugal. Bom, o vídeo de hoje, como eu já tinha dito, não é sobre um crime real. É sobre um livro super famoso do escritor português Eça de Queiroz. Eça de Queiroz foi administrador da cidade no século XIX. Administrador da cidade seria o que hoje nós chamaríamos de prefeito, talvez, alguma coisa nesse sentido. O Eça de Queiroz nasceu ou em Vila do Conde ou em Póvoa de Varzim, no norte de Portugal. Mas ele veio para cá para ser o administrador da cidade e aproveitou que ele conhecia toda a cidade para ambientar o seu romance O Crime do Padre Amaro. Quando foi publicado, o romance causou rebuliço porque mexia diretamente com a igreja e as hipocrisias da sociedade. A história é desenhada assim: um jovem pároco sem escrúpulos e sentimentos envolve-se com uma moça ingênua, logo sua vítima. E o narrador não poupa em detalhes contundentes e até agressivos todo o entorno social em que a história se passa. É a crítica de Eça ao romantismo. Leiria é uma cidade e também um distrito que fica no centro de Portugal. Essa diferença entre cidade e distrito é mais ou menos como no Brasil. Se você imaginar que São Paulo é o estado e também tem São Paulo cidade, ou Rio de Janeiro, que é um estado e também é a capital do estado, é uma cidade. Leiria é uma cidade que existe desde aproximadamente 400 depois de Cristo e agora a gente vai fazer aqui no centro histórico da cidade o passeio da Rota do Crime do Padre Amaro. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que tem a Rota do Crime do Padre Amaro. É um PDF com 6 pontos importantes aqui do centro histórico, onde o Eça de Queiroz ambientou parte da sua história no livro. O nosso roteiro histórico literário começa aqui na Praça Rodrigues Lobo e eu vou pedir para a Pérola contar para a gente como se relaciona cada ponto que tem nesse roteiro com o que está escrito no livro O Crime do Padre Amaro. Na Praça Rodrigues Lobo acontecia uma feira semanal para venda de produtos rurais. Eça de Queiroz cita a praça da seguinte maneira: eram quase 9 horas, a noite cerrara. Em redor da praça, as casas estavam já adormecidas. Das lojas debaixo da arcada saía a luz triste dos candeeiros de petróleo. Agora a gente vai para a Igreja da Misericórdia, Casa do Arco. Lembrando que depois desse passeio literário, a gente vai subir lá no Castelo de Leiria, que é um castelo muito bacana do século XIII, construído pelo rei Dom Diniz. Vamos lá, vamos seguir com a nossa viagem literária aqui. Uma coisa muito legal que você tem aqui no Centro Histórico de Leiria, tem algumas imagens e tem também passagens do livro O Crime do Padre Amaro. A gente chegou aqui no ponto 2 desse circuito histórico literário, que é a Igreja da Misericórdia. É uma construção do século XVI. A igreja é citada 18 vezes no livro. Em uma das citações, ele escreve: ao outro dia, cedo, Amélia vinha da Rua da Misericórdia para a praça, quando, ao pé do arco, João Eduardo lhe saiu de emboscada. O terceiro ponto da Rota do Crime, e que é citado no livro, é a Travessa da Tipografia, que é onde a gente está agora.
Aqui na Travessa da Tipografia existe um pensionato onde Eça de Queiroz viveu. No livro há a seguinte passagem: "E aqui tem você o seu palácio", disse o cônego batendo na aldraba de uma porta esguia. No primeiro andar, 2 varandas de ferro de aspecto antigo faziam saliência com os seus arbustos de alecrim que se arredondavam aos cantos em caixas de madeira. Aqui da Travessa da Tipografia a gente vai para o Largo da Sé. O quarto ponto da Rota do Crime do Padre Amaro é justamente o Largo da Sé. A Sé de Leiria é uma construção do século XVI. Uma das citações da Sé no livro é a seguinte: "Depois, os 2 padres observavam maliciosamente a janela da administração, de vidraças abertas, onde se via no escuro o vulto do senhor administrador de binóculo cravado para a casa do Teles Alfaiate. E desceram, enfim, a escadaria da Sé, rindo de ombro a ombro, divertidos com aquela paixão que escandalizava Leiria." Lá em cima tem o Castelo de Leiria e aqui do lado o ponto número 5 da Rota do Crime do Padre Amaro, que é a Torre Cineira. A Torre Cineira foi construída depois do terremoto de 1755. Foi citada assim: "Mas se ao entrar em casa do cineiro o não encontrava, ia logo, sem se deter ao pé da cama da Totó, postar-se à janela da cozinha, vigiando a porta maciça da sacristia, de que ela conhecia uma por uma chapas negras de ferro." E o 6º e último ponto da Rota do Crime do Padre Amaro fica do ladinho da Torre Cineira e é esse miradouro aqui. E Eça de Queiroz escreve sobre o miradouro. Falaram das lindas paisagens de Leiria, das boas vistas. E antes da gente chegar lá no Castelo de Leiria, se esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma a fazer o seu roteiro bacana de turismo aqui em Portugal, eu queria que você desse um like. Aproveita para se inscrever no canal e aciona também o sininho para receber notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui no Voz Guia. Tirei o meu coletezinho, que deu uma esquentada, e nós já estamos aqui no Castelo de Leiria. Só queria fazer uma correção de uma informação que eu dei um pouquinho antes. O castelo não é do século XIII, ele é do século XII. Quem mandou construir esse castelo foi o Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal. Bom, entramos aqui na cisterna, ou nas cisternas, para ver a exposição temporária. E não tem nada sendo exposto aqui, é só cisterna mesmo. A Pérola vai explicar em off um pouquinho mais sobre essa igreja Santa Maria da Pena, mas eu lembro que nós estivemos aqui, acho que foi em 2016, e só tinha as ruínas. Agora eles requalificaram esse lugar, virou um teatro, um auditório, alguma coisa assim,
E ficou sensacional, é muito bacana esse espaço aqui. Foi o primeiro templo de Leiria. Há documentos do século XII em que a igreja é citada. Foi totalmente reconstruída entre os séculos XIV e XV. Era a capela palaciana da dinastia de Avis. O Voz Guia pode ajudar no planejamento de sua viagem turística a Portugal. Anote o número que está na tela e mande um WhatsApp que vamos explicar como funciona esse serviço. E daqui se vê o estádio do Leiriense, que é o time de Leiria. Aqui atrás de mim se vê a Torre de Homenagem, que é uma construção típica de castelos do século XIII para o século XIV. A maioria das torres de homenagem aqui de Portugal foram mandadas construir pelo rei Dom Dinis, que foi muito importante aqui nesse castelo. A gente já vai contar por quê. Estou sentadinho aqui nessa cadeirinha que dá para esses arcos dessa varanda maravilhosa do palácio que tem aqui no Castelo de Leiria. Quem construiu esse palácio aqui no Castelo de Leiria foi o rei Dom Dinis, entre os séculos XIII e XIV. O castelo é para a defesa militar do reino. O palácio é um lugar de moradia, é um lugar onde o rei reside. E de vez em quando esses dois papéis dessas construções se confundem, foi o que aconteceu aqui. Entre os séculos XIII e XIV, o Dom Dinis resolveu construir esse palácio e veio viver aqui com a sua mulher, a rainha Santa Isabel. Então aqui, além de ser castelo, também era palácio. Com o tempo, o castelo foi sendo abandonado, foi perdendo essa função de defesa do Reino de Portugal, até que em 1755, com o grande terremoto que atingiu Lisboa e chegou a ter reflexos aqui no centro de Portugal, o castelo ficou em ruínas. Com o tempo, foi sendo reconstruído e hoje é um passeio super legal de fazer. Se você gosta de castelos, assiste esse vídeo aqui com vários castelos aqui em Portugal para você curtir. Tchau!